para pensar quais são os valores que são inegociáveis para você? E o que você está disposto a fazer pela sua liderança e o que você não está disposto a fazer na sua carreira como líder? Eu acredito que essa reflexão ela é super importante porque o que nós vamos descobrir com essa reflexão vai nos dar um norte em relação às nossas decisões, em relação às nossas escolhas e, portanto, vão ser indicadores de como vai ser a nossa conduta com os nossos liderados ou com qualquer outra pessoa com a qual nós vamos nos relacionar. E eu vou citar aqui para vocês alguns dos valores que são muito fortes para mim e também são fortes na nossa empresa. E eu vou compartilhar também algumas coisas que eu concordo e que eu não concordo em relação à carreira de liderança. Então vamos lá. O primeiro valor que é muito forte para mim é a questão da ética e da transparência nas relações. Uma preocupação que nós temos na nossa empresa, que é muito forte, é a questão de nós sermos transparentes nas nossas ações, nas nossas comunicações, no nosso relacionamento com os nossos liderados. Sempre que a gente percebe algum desconforto em relação a alguma coisa que a empresa falou, alguma coisa que a empresa fez, alguma coisa que a empresa criou, qualquer ação que é criada, e a gente percebe que do outro lado a pessoa está recebendo aquilo e não ficou muito claro, nós temos sempre a preocupação de esclarecer todos os pontos. E nem sempre nós vamos acertar 100% do tempo. Muitas vezes a gente também erra, a gente também toma algumas decisões que não são, talvez, naquele momento as mais apropriadas, mas mesmo quando isso acontece, quando a gente pauta a nossa relação em cima da ética e da transparência, as pessoas sempre vão receber aquilo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais compreensível, porque eles sabem dos valores que são muito fortes para a empresa. O segundo ponto é a questão de que qualquer escolha que a gente faça significa abrir mão de alguma outra coisa. Quando a gente escolhe A, a gente está abrindo mão de escolher B. E por isso é extremamente importante pautar todas essas decisões em cima dos valores que são muito fortes para a empresa. Porque, de novo, sempre que a gente faz uma escolha, sempre que a gente toma uma decisão, quando ela está pautada naquilo que a gente acredita, naquilo que para nós é inegociável, as outras pessoas que vão estar acompanhando aquele processo, fazendo parte daquele processo, vão ter isso também muito claro. Por isso a importância de sempre deixar muito claro para os liderados quais são os valores que norteiam você como líder, quais são os valores da empresa. E obviamente que os dois devem estar alinhados. Porque quando isso acontece, quando existe esse nível de transparência, automaticamente vai se criar um ambiente muito mais saudável, um ambiente muito mais transparente com os liderados. E isso é algo extremamente importante para fomentar o ambiente de confiança mútua. O terceiro item que eu quero compartilhar com vocês é ser justo com as palavras e com as ações. Quando nós agimos com justiça, as decisões e o impacto delas para as outras pessoas é muito mais efetivo. Quando a gente espera que as coisas sejam justas para nós, mas nós não agimos assim com as outras pessoas, inevitavelmente as pessoas vão perceber isso, A gente precisa aplicar a mesma justiça que a gente espera das outras pessoas conosco, nós precisamos aplicar com as pessoas também com as quais nós nos relacionamos. Então esse é outro valor que é muito forte na nossa relação com os nossos liderados. Um outro ponto é a questão de estar sempre disponível para ensinar e ensinar. Eu acredito que compartilhar o conhecimento que a gente tem é uma dádiva. Nem todas as pessoas conseguem compartilhar o seu conhecimento, conseguem ensinar as outras pessoas, mas eu acredito muito que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E num processo de liderança, eu gosto muito da ideia de que nós, como líderes, estejamos cercados de pessoas tão boas, tão competentes ou mais do que nós mesmos. Quando a gente forma uma equipe que é tão competente ou até mesmo muito mais competente do que nós em vários aspectos, nós estamos, na verdade, formando uma equipe muito mais concisa, uma equipe que vai ter uma performance muito melhor
E como líderes, nós não devemos, não podemos ter o receio de ter pessoas muito boas na nossa equipe, porque por incrível que pareça, muitos líderes ainda pensam assim, ainda pensam em ter pessoas, não formar uma equipe com pessoas mais qualificadas do que ele, porque muitas vezes isso é entendido como uma desqualificação do líder, e na verdade é justamente o contrário, né? Quanto mais pessoas boas nós temos do nosso lado, mais resultados nós vamos conseguir conquistar. Então esse é outro valor que é muito importante para mim. E por fim, eu acredito muito que o óbvio precisa ser dito. Eu aprendi essa lição de uma maneira não muito tranquila, digamos assim, porque eu tinha, né, muito hábito de falar meias palavras e pensar que as pessoas tinham que entender o que estava se passando na minha cabeça. E ao longo do tempo eu fui aprendendo que aquilo que é óbvio para mim pode não ser óbvio para outra pessoa. Porque muitas vezes a outra pessoa, ela não está totalmente inserida no contexto que eu estou, ela não experienciou algumas coisas que eu já vivi, e por conta disso o entendimento dela vai ser diferente do que o meu. E nem sempre o entendimento dela está errado, ou o meu está certo. A questão não é essa. A questão apenas é de que quando a gente vai repassar alguma coisa para um liderado nosso, nós precisamos sim falar o óbvio. O óbvio, ele precisa ser dito também. E dentro de todo o contexto e olhando para a minha jornada, né, nesses últimos anos como líder, tem alguns aprendizados que eu tive e que eu gostaria também de compartilhar com vocês. O primeiro deles é que a gente não precisa estar sozinho. Quando nós estamos numa jornada de desenvolvimento, numa jornada de aprendizado, e a gente tem a oportunidade de estar junto com pessoas que também estão passando por esse mesmo processo ou que já conquistaram um determinado nível de sucesso que nós estamos buscando, é muito mais efetivo que nós estejamos acompanhados. É muito mais efetivo nós fazermos essa caminhada, nós passarmos por esse caminho junto com pessoas que estão no mesmo nível ou acima do nível que nós queremos. Quando a gente tem esse acompanhamento, a gente aprende muito com as pessoas que já passaram por aquilo que nós estamos passando. E os resultados, eles acabam vindo muito mais rápido. Então, durante muito tempo, eu estava acostumada a aprender tudo sozinha, a tentar ser autodidata em muitas coisas, mas eu comecei a aprender e comecei a perceber que quando a gente tem alguém do nosso lado, quando a gente tem um acompanhamento, fica muito mais fácil o processo. Então, às vezes, um tempo que a gente gastaria tentando descobrir algo, tentando aprender algo, a gente encurta essa jornada pelo fato de estar sendo acompanhado por alguém que já passou por aquilo que nós estamos passando. O outro ponto que eu quero trazer para vocês é que nós precisamos ter na nossa vida pessoas em quem nós podemos nos espelhar. Porque quando a gente começa a observar um determinado nível de aprendizado, um determinado nível de desenvolvimento onde nós estamos, sempre vai existir aquelas pessoas que estão um nível inferior ao nosso em termos de conhecimento, de desenvolvimento, e também vai ter aquelas pessoas que estão um nível acima do nosso nível de desenvolvimento e de conhecimento. Então, nós sempre vamos estar no meio entre esses dois níveis de desenvolvimento. E por conta disso, nós sempre vamos ser pessoas que vão inspirar outras pessoas, nós vamos ser exemplos para outras pessoas, e nós também precisamos ter aquelas pessoas que são nosso exemplo. E usar essas pessoas, né, olhar para essas pessoas, para a jornada dessas pessoas, o que foi que elas passaram na vida delas, na jornada delas, que podem servir de lição para nós, que pode fazer com que a gente encurte o nosso caminho, que pode fazer com que a gente tenha um aprendizado mais rápido, que pode fazer com que seja de fato uma inspiração para nós. Eu também coloquei aqui que eu não acredito que exista alguma coisa que a gente não possa aprender. Eu acho que quando a gente se dedica com afinco naquilo que a gente realmente quer, quando a gente tem um objetivo definido, tudo pode ser aprendido, tudo pode ser treinável. Tanto para nós como líderes, quanto para os nossos liderados.
Então, quando a gente tem a motivação certa, a gente tem as ferramentas certas, a gente pode aprender qualquer coisa que a gente queira. E por fim, eu quero colocar aqui para vocês algo que faz muita diferença na minha vida e que é uma coisa difícil é uma coisa até difícil de a gente concordar com isso, é difícil de pensar dessa forma, mas para mim foi uma grande descoberta por conta de um evento que aconteceu comigo, muito importante na minha vida em relação à questão de saúde, né, em 2019. E esse evento me fez pensar numa coisa que até então, para mim, era algo que me assustava um pouco pensar. Mas é o seguinte, é se colocar sempre em primeiro lugar. O que esse evento na minha vida me trouxe, né? Ele me trouxe esse aprendizado, porque quem aqui já viajou de avião sabe que numa determinada parte das instruções lá que os comissários de bordo dão, é a questão de que se acontecer algum incidente, né, máscaras de oxigênio vão cair e a gente deve primeiro colocar a máscara na gente para depois ajudar a pessoa que está do nosso lado. E por que isso? Por que eles falam isso, né? Porque numa situação de emergência, numa situação difícil, a gente nunca vai conseguir ajudar uma pessoa que está do nosso lado se nós não estamos bem. Então eu acredito que na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, quando a gente não está bem, a gente não consegue ajudar as outras pessoas. Por outro lado, quando nós estamos bem, quando você está bem com você mesmo, você consegue ser um líder melhor, você consegue ser uma pessoa melhor e, consequentemente, você vai conseguir passar para as outras pessoas uma energia melhor, você vai conseguir entregar o teu conhecimento de uma forma melhor, porque tudo aquilo que está dentro da gente, em algum momento, isso vai refletir nas nossas ações externas. Então, quando nós estamos sendo cuidados, quando nós estamos bem, nós, consequentemente, vamos também ser pessoas melhores para as outras pessoas, enquanto líderes para os nossos liderados. Então eu queria compartilhar nesse vídeo com você esses valores e queria fazer um convite para que você também olhe para os seus valores e tente descobrir quais são os valores que são inegociáveis para você, do que você não abre mão e o que é realmente importante e aquilo que pauta a sua vida, porque isso você tendo conhecimento, você tendo clareza sobre isso, você vai conseguir ter melhores ações também com as outras pessoas. Até mais!